Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. É muito bom estar aqui e louvar a Deus juntamente com os irmãos. Os irmãos podem se assentar, os que estão em pé. Como os irmãos sabem, nós estamos aqui, eu e a diaconia Jamile, estamos com a missão de poder pregar todo o livro de Ruth. Essa é a segunda exposição. Nós já pregamos aqui Colossenses todo. E agora, se Deus permitir, nós iremos pregar todo o livro de Ruth. Iremos analisar hoje o capítulo 1 do livro de Ruth, dando continuidade, do versículo 6 até o 14. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, versículo 6 ao 14. O livro de Ruth, irmãos, é um livro histórico, um livro que se encontra no Antigo Testamento. É curioso também que a diaconia Jamile falou, que é um dos dois livros que levam o nome de uma mulher. O livro de Ruth. Temos o livro de Esther, por exemplo, e o livro de Ruth. Talvez se você está com dificuldade de encontrar o livro de Ruth, ele está depois de Juízes. Só você abrir em Deuteronômio, Josué, Juízes, então você encontra o livro de Ruth. Todos encontraram? Amém. Nós iremos ler, irmãos, do versículo 1, para nós compreendermos melhor. Iremos ficar com o versículo 6 ao 14, mas vamos iniciar do versículo 1, do capítulo 1, para compreendermos melhor o texto bíblico. Está escrito: E sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morrera Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em sua casa, em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo a teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que fosseis por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos, embora que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disser, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los e eis até que viesse a ser grandes, deter-vos e eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Palavra de Deus, irmãos. Irmãos, a diaconia Jamile pregou o capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E ela nos mostrou o que estava acontecendo, o contexto desse livro, o que estava acontecendo ali. Se os irmãos perceberam de cara, no versículo 1, já aparece aí: E sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve fome na terra de Belém de Judá. E um homem, cujo nome dele era Elimeleque, saiu de Judá para Moabe, juntamente com a sua esposa Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. O contexto que se dá essa história, irmãos, é no tempo dos juízes. E a diaconia Jamile pregou e explicou para nós que nesse período havia uma decadência espiritual. No período que o juiz governava, o povo entrou em decadência espiritual. Moisés governou o povo
Josué também governou o povo, mas quando o juiz governou o povo começou a entrar em decadência espiritual. O povo pecava, Deus trazia juízo na vida do povo, o povo se arrependia, daqui a pouco o povo voltava a pecar de novo, Deus trazia juízo divino para que o povo se arrependesse. E nesse período aqui, irmãos, é que houve fome na terra de Judá. Tudo indica que é por causa do pecado do povo. Como o período era um período de trevas, um período de escuridão espiritual, por causa que o juiz governava e o povo pecava, houve fome na terra de Belém de Judá. É curioso porque Belém é a casa do pão, e faltou pão na casa do pão. Nesse período, irmãos, houve fome na terra. E um homem chamado Elimeleque vai tomar uma decisão errada, juntamente com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Elimeleque sai de Judá para Moabe. Moabe, como os irmãos aprenderam aqui, nós aprendemos, que Moabe era uma nação, uma região marcada por idolatria. Um povo que não temia Deus, um povo que odiava o povo de Deus, um povo inimigo de Deus. Uma nação marcada por pecado e imoralidade. Era um povo idólatra. E Elimeleque, juntamente com Noemi e seus 2 filhos, vão para essa região. E tomar essa decisão, irmãos, enquanto o Senhor está trazendo juízo aqui em Judá, era como se desconfiasse da provisão de Deus. É como se ele estivesse desconfiando que Deus cuida do seu povo. Elimeleque toma essa decisão. E é curioso, irmãos, porque o texto diz que depois que passou um tempo, Elimeleque lá em Moabe, ele veio a morrer. Talvez e possivelmente foi por causa da decisão que ele tomou. E Deus possivelmente trouxe juízo sobre a vida dele. Elimeleque morre. Curiosamente também, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, também tomam decisões erradas. Eles casam com mulheres estrangeiras, casam com moabitas. Pela lei de Deus não era aprovado um casamento misto, mas eles tomam essa decisão. Um casa com Ruth e outro casa com Orfa. Passa-se um tempo, irmãos, quase 10 anos, e esses 2 homens morrem também, possivelmente também como um juízo divino para eles. Então eles vêm a morrer. E agora essa mulher chamada Noemi, ela fica desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E é no contexto desse de sofrimento, de luto, de perda, irmãos, que Deus começa agora, em Judá, a abençoar o seu povo. Deus começa a trazer pão para o seu povo. E Noemi, estando em Moabe, ela fica sabendo, ela ouve que Deus começou a abençoar o seu povo, dando-lhe pão. Então, agora Noemi vai começar a tomar decisões corretas. Noemi vai começar a tomar decisões certas. Então, agora podemos analisar o versículo 6 que diz: Então se levantou ela com suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Na terra de Moabe, ela começou a escutar, ela começou a ouvir que Deus começou a abençoar o seu povo, dando-lhe pão. E ela toma uma decisão importante, irmãos, que ela vai voltar agora. Ela sai de Moabe e vai voltar agora para Judá. Ela toma essa decisão importante de voltar para Judá. Ela estava desamparada, já tinha perdido os seus 2 filhos e o seu marido, era viúva, e ela está querendo voltar para Judá. É curioso, irmãos, que talvez se o juízo de Deus não fosse aplicado sobre a vida dela, talvez ela não teria voltado de Moabe para Judá. Talvez ela ficaria por lá mesmo. Mas quando o juízo de Deus, que possivelmente foi aplicado ali, e ela ouve também que Deus começou a abençoar o seu povo, ela volta para Judá. E também as suas 2 noras estão voltando com ela. Ruth e Orfa vai voltar agora com Noemi, vai ir com Noemi para Judá. E diz: Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. É curioso essa expressão, que o Senhor visitou o seu povo, dando-lhe pão, demonstrando que Deus cuida do seu povo, que Deus tinha cuidado do seu povo. Todo aquele sofrimento que estava vivendo ali o povo, irmãos, em Judá,
possivelmente era o juízo de Deus. E é curioso que Deus não desamparou o seu povo, porque tinha pessoas ali que estavam ali ainda. Tinha pessoas que não morreram ali de fome. Deus estava cuidando do seu povo. Noemi, junto com Elimeleque e seus 2 filhos, tomar essa decisão de sair de Judá, era uma decisão de desconfiança acerca da bondade de Deus, do cuidado de Deus. E sem falar, irmãos, que a questão da região estava ligada à espiritualidade. Tomar a decisão de ir para Moabe era como se estivesse abandonando o próprio Deus, o Deus de Israel, o Deus que abençoava o seu povo, a sua nação. E eles tomaram essa decisão, Noemi, junto com Elimeleque, e Deus trouxe juízos sobre a vida deles. Ele morreu, os seus 2 filhos, e Noemi ficou desamparada, mas o que Deus vai fazer, irmãos, é maravilhoso. Nós iremos ver mais para frente que o que Deus vai fazer na vida de Noemi. Ruth vem com ela, e Orfa também vem com ela. Podemos perceber no versículo de número 8, que diz: Disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Perceba como Noemi tem cuidado das suas noras. Ela disse que elas deveriam voltar. A gente deveríamos ver, irmãos, o porquê disso, porque as noras dela deveriam voltar. Deus trouxe o juízo ali para Noemi, para Elimeleque. O juízo divino, irmãos, é por causa da desobediência. E devemos ter cuidado para não entrarmos no caminho errado e Deus trazer o seu juízo sobre as nossas vidas. Muitas vezes sofremos por causa de consequências dos nossos atos errados. Muitas vezes sofremos por causa de decisões. Então, qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a decisão que você pretende tomar? Devemos analisar, e com este livro, ao longo das exposições, iremos ver, irmãos, as consequências que sofreu e as consequências boas que eles têm, ou melhor, as bênçãos boas de Deus por causa das boas decisões. As consequências vêm para as más escolhas. Podemos aprender aqui também, irmãos, que Deus é o provedor do seu povo. Deus trouxe-lhe pão para o povo. Deus proveu pão para o povo. Noemi toma uma boa decisão. Uma boa decisão, irmãos, é marcada por bênçãos de Deus. Uma boa decisão na presença de Deus é marcada por bênçãos de Deus. Devemos tomar boas decisões, analisarmos conforme as Escrituras, qual é a boa decisão, qual a melhor decisão a tomarmos. Ela antes tomou uma decisão ruim, de ir para Moabe, mas agora toma uma decisão boa de voltar para Judá. Uma decisão muda a história. Devemos ter cuidado com as decisões. Certa vez eu ouvi, irmão, de um jovem que tomou uma decisão. Esse jovem estava viajando para ir para uma praia. E esse jovem, um senhor se aproximou dele, esse jovem descrente, e esse senhor começou a pregar para ele, falando acerca do amor de Deus, acerca de Cristo, acerca do Evangelho. E esse senhor fez o apelo a esse jovem. Esse jovem tomou uma decisão importante na sua vida. Ele tomou a decisão de seguir a Cristo. Ele tomou a decisão de receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o que aconteceu depois disso, irmãos? Esse jovem, como era o seu propósito de ir para a praia, ele foi. De repente, tomando banho no mar, uma onda forte o levou. Não se viu mais esse jovem. Mas por causa da sua decisão, possivelmente, ele foi salvo. Então, uma boa decisão marca tudo, irmãos. Muda uma história. Vocês vão se lembrar de Lucas 23, daquele malfeitor que estava do lado da cruz de Jesus. Um rejeitou e o outro se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele tomou uma boa decisão. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Uma boa decisão, irmão, marca as nossas vidas. Uma boa decisão define o destino das nossas vidas. No verso 7 e 8, ela diz: pelo que saiu, melhor, o autor diz, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Ela saiu do lugar onde estava, as suas 2 noras com ela, iam caminhando para voltar para Judá, iam para Judá. E Noemi disse às suas 2 noras que elas deveriam voltar para a casa de sua mãe. Por que elas deveriam voltar para a casa de sua mãe?
porque elas estavam desamparadas, irmãos. O entendimento de Noemi é que elas ficariam desamparadas, sem cuidado. Além disso, alguns estudiosos dizem, irmãos, que uma mulher estrangeira, além de estrangeira, viúva, ela poderia ser escravizada. Então, ela poderia intensificar o sofrimento das suas noras. E Noemi se preocupa com suas noras, para que suas noras não venham a sofrer isso. Noemi está preocupada com suas noras. Só que é curioso aí, irmão, quando notamos o versículo 8, que Noemi diz assim, ó: o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Perceba a postura dessas noras. Essas noras usaram de benevolência com os filhos de Noemi. E assim Noemi pede para que elas voltem, e o Senhor use de benevolência para com elas também. A benevolência, irmãos, é o amor leal de Deus, é o amor leal. Noemi está pedindo que o amor leal, a lealdade, assim como Ruth e Orfa tinha com ela está pedindo para que Deus também tenha esse amor leal para com as duas, para que Deus ame de forma leal ela. Noemi está tentando fazer com que elas voltem para as suas terras, debaixo do cuidado da sua mãe, debaixo do cuidado dos seus parentes. E é curioso, irmãos, que aqui mostra para nós lições de um verdadeiro relacionamento. Como deve ser um padrão de relacionamento entre sogra, nora e, por extensão, entre familiares, parentes. Porque, irmãos, devemos ter cuidado de como tratamos as pessoas. Devemos ter cuidado de como tratamos aquele que está próximo de nós. Se a família do cônjuge não é bem tratada, isso pode, de alguma forma, atrapalhar o seu relacionamento. Se você não tratar bem, se sua postura não for uma postura correta, isso pode atrapalhar o relacionamento entre você e sua esposa, entre você e seu marido. Isso pode atrapalhar de forma geral toda a família. E nós percebemos aqui que havia um bom relacionamento entre Noemi, entre Ruth, entre Orfa. Havia um bom relacionamento, irmãos. E é curioso isso, porque isso faz parte do testemunho. Faz parte do testemunho cristão. Um bom relacionamento. Vocês percebem que isso aqui vai desaguar, que Ruth vai se aproximar de Deus também por causa de Noemi, por causa da comunhão que tinha elas duas. Então, como é que está a nossa vida? Como é que tratamos as pessoas? Como é que lidamos com aqueles que estão próximos de nós, nossos parentes, familiares? Muitas vezes, irmãos, muitos cristãos que tratam de forma errada os familiares, trata de forma errada a mãe, o pai, os irmãos, que não agem da forma correta e bíblica. E Noemi dá um exemplo de como deve ser o tratamento. Ruth e Orfa dá um exemplo como deve ser o tratamento correto. Noemi, irmãos, era amada pelas suas noras. Noemi era amada pelas suas noras, e suas noras amavam a Noemi. No verso 9, ela intensifica isso aí. Veja comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando a elas, levantaram a sua voz e choraram. Perceba como é que ele está sofrendo. Noemi está sofrendo porque vai se despedir das suas noras. O Senhor vos dê que acheis descanso. O que isso significa, irmãos? Noemi pensa aqui, ela está pensando que as suas noras, voltando para Moabe, elas iam ter contato lá e se casar novamente. E não ficaria desamparada se fosse com ela. Então Noemi está preocupada com as suas noras. E o descanso aqui é curioso, porque é a segurança no casamento. Veja aí, o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido, ou futuro marido. E beijando elas, levantaram a sua voz e choraram. Então, Noemi pretende que suas noras voltem para a terra de Moabe e encontrem descanso. Porque o casamento, irmãos, é um lugar de segurança. Então, elas encontrariam segurança no casamento. Noemi está preocupada com suas noras, e suas noras estão preocupadas com Noemi. É um relacionamento mútuo. Isso aqui se estende para nós, irmãos. Devemos ter um relacionamento mútuo assim, de amor, de amizade, de lealdade e de carinho, uns para com os outros. Enquanto as famílias são destruídas, irmãos, porque não há um relacionamento correto. Não há esse relacionamento de amizade, de carinho, e famílias são dilaceradas. Talvez, e muitas vezes, você já ouviu casos assim, de pessoas que foram
acabaram destruindo seus relacionamentos, destruindo as famílias, porque não sabe lidar com as pessoas, seus parentes. E o povo de Deus precisa de ser diferente. E a vida de Noemi, de Ruth e de Orfa nos ensina essa lição, de como devemos tratar uns aos outros. O verso 10 e 11, veja comigo. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo, ao teu povo. Porém Noemi disse, tornai minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fosse por maridos? Perceba, irmãos, que as noras de Noemi estão com vontade, estão com desejo de ir com Noemi. Elas querem seguir Noemi, elas querem continuar seguindo Noemi. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Veja a amizade, a lealdade, o carinho que essas noras têm pelas suas sogras. Mas Noemi, ela traz a reflexão para as suas noras do seguinte: tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fosse por maridos? Então Noemi começa a falar acerca da sua impossibilidade de gerar filhos. Elas estavam decididas a seguir a Noemi, mas Noemi mostra que é impossível para ela ter filhos e as suas noras esperarem para esses filhos se casarem com ela. Ela está mostrando a sua impossibilidade. Mas é curioso, irmãos, porque essa decisão de Noemi não é a decisão mais correta. Noemi não tomou a decisão mais correta de fazer com que suas noras voltassem para Moabe. Ela poderia aproveitar essa oportunidade e levar elas para Judá, porque Judá era um local marcado pela espiritualidade também, um lugar onde as pessoas tinham mais contato com Deus. Lembrando que Moabe era uma terra habitada ali e que adorava vários deuses. É tanto que quando Orfa, nós iremos ver, volta para os Moabe, ela vai ter contato com os deuses. De tal forma que Noemi diz que Orfa voltou para os seus deuses. Não foi uma atitude correta dela. Vocês falaram, irmãos, que tem a lei do levirato. E a lei do levirato dizia que se um falecido, alguém morrer, o irmão do falecido deveria suceder, deveria trazer descendentes ao seu irmão. Porque os judeus entendiam que não ter filhos, não ter descendentes, seria uma vergonha. E podemos ver isso, eu quero deixar mais claro para vocês, está em Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Veja comigo, irmãos, essa lei do levirato. Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Os irmãos encontraram? Quando alguns irmãos morarem juntos, e algum deles morrer, e não tiver filhos, então a mulher do defunto se casará com um homem estranho de fora. Não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Então era vergonha, irmãos. E Noemi, por ser judeu, com certeza tinha esse entendimento que tinha essa lei do levirato. Sem falar que, na onde ela voltou em Judá, tinha dois homens que eram parente próximo, que poderia resgatar tanto Orfa como Ruth. Poderia resgatar, mas ela não teve esse entendimento correto e sua postura não foi a mais correta, de falar com que Ruth e Orfa voltassem para Moabe, um lugar marcado por pecado e desobediência. Sem descendências, uma tragédia. E agora, irmãos, o sofrimento é intenso. No verso 12 e 13 está escrito, ela diz, Noemi: tornai, filhas minhas, e de vós embora, que já muito velha sou para ter marido.
Ainda quando eu disser, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, o 13, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então Noemi está falando a sua impossibilidade. Ela está dizendo, porventura vocês esperariam eu ter filhos, se eu casasse hoje, vocês esperariam eu ter filhos para se casar com eles? Não há como, vocês iriam esperar até eles crescerem. Por quê, irmãos? A questão aqui do marido aqui era o resgatador, era aquele que protegia a esposa, era aquele que dava segurança a ela. E essas duas mulheres estão viúvas. Não tem ninguém aqui, né, nesse contexto, para casar com ela. Noemi não se lembra dos dois parentes próximos. Ela não se lembra. Então, nesse contexto, irmãos, elas estavam desamparadas. E Noemi diz que elas deveriam voltar para a casa dos seus parentes. E é curioso que no versículo de número 13, no finalzinho ela diz assim, ó, porque a mão do Senhor se descarregou contra a mim. Noemi entende, irmãos, que Deus está disciplinando ela. Noemi está entendendo aqui que a disciplina de Deus, a mão do Senhor se descarregou contra mim. É curioso que a mão do Senhor ela pode vir tanto para ajudar como para castigar. A mão de Deus pode vir como bênção ou como castigo. E ela entende que Deus está trazendo uma disciplina. Mas é importante dizer, irmãos, que Deus não queria fazer isso. Deus não quer que seu povo peque para que ele traga juízo. Deus não tem satisfação em fazer isso, não. Deus quer que o seu povo viva em retidão. Deus quer que o seu povo viva em comunhão com ele, próximo dele. Então, saiba que Deus não quer castigar você. Ele quer que você viva para ele. Ele quer que você teme a ele. Ele quer que você ande com ele. Para que ele não venha trazer o castigo. Para que ele não venha trazer a disciplina. E Noemi diz, a mão do Senhor pesou sobre mim. E essa verdade, irmãos, está em Josué, capítulo 4, eu gostaria de ver com vocês, versículo 23 e 24. Josué, capítulo 4, 23 a 24. Está escrito, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasses como o Senhor, vosso Deus, fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temas ao Senhor, vosso Deus, todos os dias, a mão do Senhor. Então, a mão do Senhor aqui, nesse contexto, é como um juízo, disciplina. E Noemi entende que Deus estava o disciplinando, que Deus estava trazendo a sua disciplina. Noemi já estava passando pela dor do luto, irmãos. O sofrimento de perder o seu marido e os seus 2 filhos. E como é difícil, irmãos, quando Deus traz a disciplina, como é difícil quando Deus traz a sua correção. Nós sofremos. Por isso que se não quisermos passar por isso, devemos viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida de temor ao nosso Deus, para não passarmos por essas situações. Não era melhor ela ter obedecido e melhor ela ter ficado em Judá? Passou por tudo isso, perdeu o marido, perdeu os filhos, sofrimento, irmãos. E ela vem agora para ajudar, envergonhada, de tal forma que depois ela vai pedir para ser chamada de Mara, por causa que Mara representa amarga, sofrimento. Ela sofreu por causa de uma desobediência da sua parte. E aqui no verso 14, então diz, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aqui, irmãos, esse versículo vai mudar toda a história agora de Ruth. Ruth vai se destacar aqui, esse livro leva o seu nome, ela vai destacar aqui por causa de uma decisão. A decisão de Orfa, até então, era linda, ela estava permanecendo. Ela ia, sim, com Noemi para ajudar. Ela ia. Só que depois que Noemi começa a falar que ela deveria voltar, parece que havia uma segurança a mais, o que parece é que ela ficou meio desapontada. Então ela decide voltar para Moabe. Ela não permaneceu firme igual Ruth. Embora foi lindo o que ela estava fazendo aqui, depois que Noemi fala com ela, ela decide voltar para Moabe. Porém, Ruth, ela permanece firme. Ela não. Ruth, ela diz, Ruth se apegou a ela, melhor. Porém, Ruth se apegou a ela. Orfa deu um beijo de despedida, como que dizendo, estou indo embora, estou saindo fora. Mas Ruth não. Ruth se apega a ela.
E ela se apega de tal forma, irmãos, que iremos ver que ela diz assim: o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Isso aí vai mais à frente, iremos analisar, já quando a gente vai nos explicar mais acerca disso. Mas Ruth se destaca por causa de uma decisão correta. Ruth toma a decisão certa. O povo de Deus precisa entender isso. Decisões, irmãos. Decisões marcam a nossa vida, precisamos tomar decisões certas. Eu quero finalizar com 3 aplicações. A primeira aplicação que aprendemos aqui com este texto, com o que Jamile pregou e com o livro todo que iremos analisar, é que Deus cuida do seu povo. Deus, Ele tem cuidado do seu povo. Ele guia o seu povo. Embora a fome veio, era juiz divino, Deus estava guiando o povo, Deus estava cuidando do povo. Deus não desamparou o povo. De tal forma que o que parece que quando o povo se arrepende, Deus começa a abençoar o povo. Então Deus, Ele cuida do seu povo. Se você pensou que está desamparado, que parece que Deus esqueceu de você, não. Talvez você tenha que analisar como é que está a sua vida. Talvez pode ser um juízo divino, talvez possa ser consequências das suas escolhas erradas. Tem muita gente, irmãos, que está sofrendo e diz: Deus está me provando, Deus está me fazendo passar por essa provação. Muitas vezes é porque você tomou decisões erradas. Muitas vezes é porque você não mediu as consequências dos seus atos. E não pode culpar a Deus. De maneira nenhuma você vai culpar a Deus. Então, decisões, irmãos, devemos analisar as nossas decisões. Porque Deus cuida de nós. Ele cuida do seu povo. Você pode estar sofrendo, passando por um momento de luta, mas entenda, se você está verdadeiramente em Cristo, você permanece nele. Ele cuida de você. Ele te ama e tem o cuidado de você. Segunda aplicação, irmãos, que o livro de Ruth nos ensina acerca da lealdade. Lealdade, amizade, amor verdadeiro. E aqui iremos aprender ao longo das exposições como deve ser os nossos relacionamentos, como devemos viver uma vida de lealdade, de amor, uma vida de comunhão uns com os outros. Por último, irmãos, como já foi dito, acerca das consequências do pecado, vamos analisar. Vamos analisar as consequências dos nossos pecados. E se porventura algum descrente, fica um apelo para você. Fica um apelo que a consequência que você pode estar sofrendo é decisões erradas. E existe uma consequência maior do que toda a consequência terrena. É o castigo eterno de Deus. O sofrimento é eterno de Deus. E se porventura você está aqui e me ouve e ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, saiba que Ele é o único e suficiente Salvador. E você precisa tomar a decisão mais importante da sua vida. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho que você precisa trilhar. Devemos tomar decisões corretas, irmãos. Iremos ver, irmãos, ao longo das exposições, iremos continuar. E a diaconisa Emília irá pregar, iremos ver verdades, iremos ver como essa história irá caminhar para um fim feliz e abençoador. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.